Oi, pessoal. Vamos para a parte 2 de constipação funcional. Essa semana falar sobre tratamento, segmento e como abordar a constipação intratável. Primeira coisa para a gente discutir sobre o tratamento é que ele tem que se constituir de pilares. Se a gente esquecer de um pilar, a chance de não dar certo é muito maior. Primeiro pilar, então, são esclarecimentos que a gente presta ali para a família na primeira consulta, nas primeiras consultas. Outro pilar, mudança de estilo de vida, envolver então mudanças de alimentação, ingestão de água e líquidos e de atividade física. Aí tem o pilar do medicamento, que se constitui numa primeira etapa em desimpactação, se tiver impactação fecal, e a prescrição de uma medicação de manutenção. E o outro, muito importante, é o recondicionamento do hábito intestinal. A gente vai falar um pouco sobre cada um. Primeira coisa aqui, a respeito de técnica de consulta, eu achei legal num desses artigos que eu coloquei na referência, ele colocar aqui como é importante estabelecer uma relação de cooperação entre o médico e a família e incluir também o próprio paciente, se tiver uma idade em que isso seja possível, porque esses combinados todos não podem ser uma nova fonte de ansiedade e tensão direcionada contra o paciente, né? Aquela coisa de apontando e como colocar ali as medidas de uma maneira impositiva e sem olhar ali as dificuldades da família, que é tudo isso que a gente sempre fala em técnica de consulta para vocês. E aí uma coisa super interessante aqui é que muitas vezes, principalmente nos casos que não são tão graves, mas às vezes nos casos graves também, existe uma resistência da família às nossas medidas terapêuticas, porque não se encara aquilo como um problema. Então a gente tem que primeiro conscientizar como a gente falou com a rinite, né? Não tem paciente que tem rinite e que não tem mobilização nenhuma para fazer um tratamento porque já se acostumou ali com aqueles sintomas e não vislumbra ali que seria uma vida bem melhor se não tivesse aqueles sintomas. A mesma coisa acontece com a constipação, e aí a gente vai conversando. E por outro lado, também o pediatra geral tende a atrasar o tratamento medicamentoso, principalmente nos casos que não são graves, e aí isso vai prolongando também o tempo de sintomas. Então, o que a gente quer falar aqui é exatamente quando indicar todos esses aspectos aí do tratamento, que a gente vai conversar. E aí, nos esclarecimentos, naquelas consultas iniciais, é importante a gente explicar para a família, para o paciente, a fisiologia da defecação e o que acontece na constipação, detalhar isso. Uma coisa super importante é explicar os mecanismos, lembra que a gente falou lá na fisiopatologia, né? Os mecanismos de retenção e de escape e deixar bem claro que o escape fecal não é culpa do paciente, tá? Não é culpa dos pais que a criança evoluiu com a constipação, então aliviar todos esses aspectos e pedir para os pais que não façam comentários desnecessários ou humilhantes, mesmo aspecto ali que a gente comentou na enurese, e para eles adotarem atitudes positivas quando a criança iniciar o controle, fazer um reforço positivo e evitar a punição se tiver recaída. Vai ser um processo a longo prazo. Aí, entrando em mudança de estilo de vida, começando aqui a falar sobre a maior ingestão de fibras, né? O artigo, ele recomenda que a criança faça ingestão de fibras na quantidade indicada para a idade, que não se suplemente e que não dê uma oferta maior do que a indicada para a idade. Uma coisa que é sabida é que criança com constipação, em geral, ingere uma quantidade menor de fibra do que o recomendado. Então, é uma medida que vale super a pena detalhar e investir aqui. A ingestão de líquidos também é a mesma coisa, que se ingira a quantidade recomendada para a idade, não precisa ingerir a mais. E de atividade física, o que se fala aqui é que recomenda também o normal para a idade. E fala que não tem nenhum estudo a respeito mostrando que melhora ou que não. Dessas medidas comportamentais aqui de estilo de vida, é interessante, assim, porque às vezes vocês olham e, não tem evidência, então nem vale a pena investir tanto. Não, vale a pena. E é justamente esse artigo aqui de 2003 que
comentou sobre isso, né? Então, o paraquedas, ele protege, ele, se você pular de um avião, ele vai proteger contra o trauma, mas não tem ensaios clínicos randomizados aqui que comprovem isso. Então, não tem uma evidência forte, mas a gente sabe que acontece, certo? Então, com essas medidas, eu acho legal colocar isso para vocês não desacreditarem nessas medidas comportamentais aqui, mudança de estilo de vida. Então, de fibra, o que são conceitos importantes? Você pode dividir a classificação em solúveis e não solúveis. E aí elas vão ter um papel um pouco distinto. A solúvel em água, ela vai retardar, fica uma consistência ali gelatinosa, né? Retarda o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal, e ela vai ser boa para dar mais saciedade e para reduzir o colesterol. Então é interessante pacientes com obesidade, dislipidemia. Já as insolúveis em água vão ter um papel ali osmótico, né, de hidratação do bolo fecal e de aumentar o trânsito intestinal. Então, são essas as insolúveis que são mais interessantes aqui no tratamento da constipação intestinal. Mas os alimentos ricos em fibra têm os dois tipos de fibra. Então, é só uma classificação teórica aqui para vocês saberem, mas na prática, os alimentos que você recomendava vão ter os dois tipos. E qual que é a quantidade, então, para a idade, né? Para esse cálculo aqui, você pega a idade do paciente, soma 5, esse é o valor em gramas que o paciente tem que ingerir por dia, no máximo 25 gramas por dia. E o ideal é aumentar o teor de fibras usando a própria dieta, sem suplementação. Então, você vai pegar um recordatório alimentar, pode fazer mesmo em 3 dias, um dia no final de semana, um dia no... Pede para a família preencher, se tiver esse perfil de preencher diário, né? E aí a gente vai fazendo essa observação de quanto que a criança ingere e como chegar num valor mais ideal. Então é legal vocês saberem onde tem, né, grande quantidade de fibra. A parte externa ou casca de cereal, leguminosa, tem muita fibra, aqui, trigo, milho, leguminosa, né? Feijões, ervilhas. Então, essa parte externa tem bastante. Vamos ver aqui um exemplo para dar para vocês. Olha, feijão, 3 colheres de sopa, 4 gramas de fibra. Pipoca, um saco médio, 2,8. Então, são alimentos que a gente pode propor, e aí você vai vendo qual que é o perfil de aceitação ali da criança e tentando, porque às vezes a criança aceita bem e não é oferecido na rotina. A gente pode sugerir que entre mais na rotina esses alimentos, tá? E outras dicas que ele dá aqui, né? Aveia em flocos, ameixa preta e as frutas, se possível, serem consumidas com casca e bagaço. E os farelos. Os farelos podem ser interessantes aqui, por exemplo, pega um farelo de trigo e usar no preparo de massas, tortas, pães, bolos. Você pode dar essa dica ou preferir comprar pronto mesmo na forma integral. Ajuda a aumentar o aporte de fibra. E aqui ele fala, né? Se a criança não aceitar de uma maneira consciente, né? Sabendo que a gente está fazendo aquelas mudanças e ela topa diversificar a aceitação. Se ela não aceitar, aí você faz da forma escondida mesmo, disfarçado nas refeições. E quanto à suplementação dos preparos comerciais, né, de fibra, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, mas a maioria deles é liberado a partir de 6 anos só. Então a gente fica um pouco restrito antes, vai ter que ser mais na base dos farelos mesmo. Existe essa biomassa da banana verde aqui que tem essa função também de aumentar o aporte. Então, 3 colheres de sopa aqui dá um aporte de 5,2 gramas. Então, é uma possibilidade que você encontra nessas lojas de produtos naturais, né? Água e atividade física, o recomendado para a idade eu deixei aqui para vocês checarem. E atividade física, então é legal, só que você pode mostrar na pirâmide da SBP, tem a ingestão de água e a prática de atividade física, que seja uma coisa prazerosa para a criança, o recomendado é que seja de moderada
a forte intensidade 1 hora por dia. Essa é a recomendação. Tem aquela coisa na maior parte dos dias, né? Então, da semana, no mínimo 4 vezes por semana, mas o ideal mesmo é diário, prática diária. Quanto a pré-bióticos e probióticos, não existe uma evidência, então, em geral, a gente nem recomenda mesmo, a não ser que os pré-bióticos, eles vêm aqui a partir da alimentação natural mesmo. E aí, sim, se a gente tiver uma dieta equilibrada, a criança vai estar recebendo pré-biótico. Entrando aqui no recondicionamento do hábito intestinal, o que a gente vai conversar é que o ideal é atender o desejo de evacuar o mais prontamente possível. E a gente vai tentar identificar os motivos pelos quais o paciente não faz isso, né? Porque quem tem constipação, em geral, não faz isso. Então, ele tem receio, ele tem vergonha, o que acontece? Receio, pode ter um vaso sem assento redutor, lembra? Pode ter tido uma vivência de ter caído, ou ele ficar inseguro, com medo de cair. Isso tem até algumas crianças que, quando você começa a conversar sobre isso, elas te contam, os pré-escolares, assim, o que eles imaginam que vai ter ali, se ela cair e for indo pelo cano ali, se for indo embora. Então, coisas assustadoras, tudo pode ter medo mesmo. As condições do banheiro, que podem ser assustadoras mesmo, e aquela coisa das fobias, se mais no escolar, a loira do banheiro, ou bichos que a criança tenha medo que vão aparecer, tudo que a gente falou na outra aula. A criança pode ter vergonha porque tem pouca privacidade na casa ou na escola, pode ser por timidez, ou se já ouviu algum comentário, ouviu algum colega sofrer algum tipo de comentário, então pode ser por aí. Aí só conversando mesmo que a gente vai descobrir, perguntando ativamente. E aí, a partir disso, a gente vai conversar sobre a questão do paciente e conversar sobre a naturalidade do ato evacuatório. Isso é uma das coisas mais importantes, é a criança perceber que todo mundo passa por isso e é natural, é fisiológico. Então, a gente conversar bastante sobre isso. Propor ajustes pertinentes no ambiente e propor um treinamento do hábito intestinal em casa, começar em casa. Então, o que ela vai fazer em casa? Escolher um horário tranquilo, sem pressa, né? Pode ser o ideal aí no contraturno da escola. E após as refeições, nesse horário tranquilo, a criança estuda de manhã, ela vai fazer isso depois do almoço, depois do lanche da tarde, depois do jantar, e vai lá permanecer 5 minutos, mesmo que ela não tenha vontade de evacuar. A gente vai tentar aproveitar o gastrocólico. Sempre lembro do assento redutor quando pertinente, mas aqui é uma foto legal até para mostrar para as crianças a postura adequada. Então, um apoio para os pés para que o joelho fique acima aqui da linha do quadril. Isso facilita o relaxamento ali do períneo e a defecação, e também o cotovelo fazendo força aqui contra o joelho também vai facilitar, e o apoio dos pés também vai melhorar a prensa abdominal. Qual que é o objetivo com esse recondicionamento? Que a criança fique confortável com o processo em casa, para numa segunda etapa ficar confortável fora de casa, né? Aquela coisa de ser discreto, teve vontade, não precisa dar satisfação para ninguém, vai ao banheiro e faz a evacuação. Assim, eu lembro quando a gente estava no presencial, né? Sempre que eu falava isso, tinha muita gente que falava, não, essa etapa pode pular, pode ficar só em casa mesmo, só questão de lembrar depois. Então pode ser que realmente essa segunda etapa não aconteça, né? Se acontecer a primeira, já tá super bom, porque a criança vai lembrar depois na hora quando chegar em casa, e vai realizar a evacuação de uma maneira saudável. Sobre o tratamento medicamentoso, uma coisa importante que tem que estar claro para vocês é as indicações por esse artigo guideline da Sociedade Europeia Americana. Ela fala das indicações quando você confirma a constipação funcional conforme critérios de Roma. Pode ser um pouco diferente, a gente pode adaptar quando a criança lembra que ela tem a constipação conforme as definições amplas, mas ela não preenche critério de Roma. Então, nesses pacientes que têm quadros menos graves, a gente pode considerar postergar um pouco a medicação.
Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas então não tem a determinação correta para esses pacientes. Eu acho que tem um limite para a gente introduzir nesses casos que não pode demorar muito, tá? Nos que não preenchem Roma. A gente vai falar aqui dos que preenchem. Então, a indicação que ele coloca é, no menor de 6 meses, entra aqui nesse fluxograma do artigo, você fechou diagnóstico de constipação funcional, então no primeiro momento você pode fazer a educação ali, orientar a família no preparo das formas, se a criança estiver já recebendo papas, a composição das papas, e aí se for efetivo, ótimo, continua o segmento. Se não for efetivo, é aí a hora de introduzir a medicação, manutenção, e usar ocasionalmente o supositório, tomando muito cuidado, porque às vezes tem famílias que usam muito com uma frequência maior do que seria necessário o supositório. Não é o principal pilar do tratamento aqui para o lactente. Isso aqui é para o lactente menor de 6 meses, tá? Então, aqui a indicação é não melhora após os ajustes alimentares. E no maior de 6 meses, ele já entra o medicamentoso como uma medida inicial, já no momento do diagnóstico. Mas antes de colocar a dose de manutenção, você tem que perguntar, tem uma primeira pergunta importante, se há impactação fecal. Então, olhando aqui o fluxograma do maior de 6 meses, fez o diagnóstico de constipação funcional, pergunta, tem impactação? Se não tiver, esse é o momento de introduzir a dose de manutenção, fora as outras medidas que a gente comentou. E aí, a impactação fecal, qual que é a definição? Né? Um termo para descrever a presença ali de grande quantidade de fezes endurecidas na ampola retal e no cólon. E como que você vai chegar a esse diagnóstico? Dados clínicos ou por radiografia? Clínicos, a distensão abdominal presente, e aí a palpação, você percebe a massa endurecida, ou no toque, que são aquelas características que a gente descreveu, né? Você percebe a grande quantidade e fezes endurecidas, ou pela radiografia tem até um score aqui que divide por quadrantes para classificar a gravidade. E não é obrigatório, principalmente se a criança estiver ali num manejo ambulatorial, sem nenhum sinal de alarme. Não é obrigatório fazer radiografia. E qual que é a importância? Que é improvável que essa massa fecal aqui seja eliminada pela evacuação habitual. Por isso que vai precisar de um tratamento específico. E aqui, um dado do UpToDate, ele coloca que a maioria dos pacientes com constipação funcional vão ter a impactação e vão se beneficiar da retirada aí dessa massa, da desimpactação. Por quê? O que vai acontecer? A gente mexe aqui, a gente suprime aquele ciclo de dor e retenção. Então, ajuda a eliminar, a criança na próxima evacuação não vai ter tanta dor e não vai ficar naquele círculo vicioso que a gente falou de dor e retenção. Então, é importante fazer primeiro a desimpactação para depois introduzir a manutenção. E essa manutenção justamente entra para prevenir novo episódio de reimpactação. E isso ao longo de meses com o tratamento, se a criança não apresentar novo episódio de impactação, ela vai apresentando uma recuperação daquelas alterações que a gente viu lá na fisiopatologia. Né? Então, o músculo vai ficando mais forte e operando melhor, os nervos passam, sem a dilatação aqui da ampola, recobram ali a sensibilidade e o desejo de evacuar, e os esfíncteres vão estar conseguindo aqui fazer a continência, né? Prevenindo ali os escapes fecais. Tá? Então, mas isso é importante só vocês saberem que a impactação volumosa, ela vai precisar de dias ali para conseguir ser removida. Então, principalmente paciente que aparece no PS, a gente, não sei se vocês já tiveram essa vivência aí. Faz uma lavagem, aí tem a retirada ali, a saída abundante, mas muito provavelmente ele está impactado ainda. A recomendação é que se faça essa dose de desimpactação por uns 5, 6 dias. Aí vai eliminar realmente toda a massa endurecida
E aí, a partir daí, é importante introduzir o tratamento de manutenção. E para recuperar a anatomia aqui, a função de nervos e de músculo, aí demora meses, tá? Isso se o paciente não reimpactar de novo. Só para vocês terem ideia que isso aqui é a longo prazo. Aqui ele coloca, então, que a desimpactação é a linha mestre do tratamento e se ocorrer uma desimpactação incompleta ou a reimpactação, isso são causas frequentes do insucesso terapêutico. Tem que ficar esperto com isso. Outro motivo para a gente desimpactar antes de introduzir a dose de manutenção é o risco. Imagina que você tem uma obstrução ali, a jusante, certo? E você coloca a dose de manutenção, de qualquer que você queira. E esse medicamento de manutenção vai acelerar o trânsito intestinal, só que você tem uma obstrução ali, a jusante. E isso pode ser risco de volvo, tá? Então, isso de uma maneira iatrogênica, porque você introduziu a medicação, ou de uma outra complicação, aqui até esse é de outro artigo dessa referência aqui de cima que eu coloquei, que de uma outra complicação potencialmente fatal, que é a perfuração, abdômen agudo perfurativo, isquemia e perfura. Mais um motivo para a gente lembrar de fazer a desimpactação. Aqui só, porque eu não sei se vocês vão ter isso já é tema de pronto-socorro, mas não sei se isso é abordado. É importante saber, né, que esses quadros podem ser iatrogênicos por uma medicação que você prescreveu ali sem antes desimpactar, ou o paciente pode chegar dessa maneira, né? Então, pode ser uma complicação da doença. Então, lembrar, se tiver impactação fecal e sinais de abdômen agudo, você vai suspeitar de volvo, isquemia ou perfuração, deixar em jejum e pedir avaliação da cirurgia. Se ele tiver impactação e sepse de foco abdominal, são as mesmas hipóteses acima. E também, como ele está com sepse, suspeitar de megacolon tóxico, que pode ser uma complicação também da impactação por translocação bacteriana. Aí ele faz uma sepse, choque séptico, e aí está indicado antibiótico, expansão e também avaliação da cirurgia, deixar em jejum. Voltando para o ambulatório aqui. Então, fizemos a primeira pergunta, tem impactação, fazer a desimpactação e depois prescrever a manutenção. Como fazer a desimpactação? Então, você pode fazer por via oral ou nasogástrica, ou via retal, ou ambas, tá? Qual que é o preferível aqui, o recomendado? Usar o polietileno glicol numa dose mais alta, 1 a 1,5 grama por quilo por dia, durante 3 a 6 dias. Lembra que eu falei que demora alguns dias para conseguir eliminar totalmente. Esse é o preferível porque ele é mais fisiológico, principalmente se a criança conseguir ingerir VO mesmo. Mais confortável para o paciente. Lembra que ele tem essas vivências ruins ali, de dor no ato evacuatório. Se a gente, no tratamento, e principalmente se a criança faz muitas vezes a desimpactação, fazer toda vez via retal, num ambiente de pronto-socorro, é muito desconfortável. Se a gente puder evitar isso, melhor. E então, a alternativa para o PEG via oral é o enema 3 a 6 dias. Aqui é a recomendação do guideline e aí entra numa coisa de serviço, de condutas, né? Porque lá eles orientam a família a fazer a lavagem com solução glicerinada via retal, por exemplo. Vai fazendo em casa mesmo, e isso, pelo menos aqui, eu nunca vi acontecer. Faz no PS e depois a família não continua fazendo as lavagens e também se melhora, assim, difícil recomendar que volte no dia seguinte para fazer. Então, não é muito uma vivência nossa aqui, recomendar que a família faça em casa. Não tem muito essa possibilidade aqui pra gente. Né? A não ser que tivesse home care, tem convênio que tem essa possibilidade, não é muita realidade aqui no HU. E aqui esse dado, né? Geralmente, esse esvaziamento retal, quando tem impactação, começa no serviço onde o paciente procurou atendimento, geralmente no pronto-socorro. Qual que é o objetivo da desimpactação? Que você vai saber que foi efetivo, né?
o paciente apresentar 1 a 2 evacuações amolecidas ao dia e ele ter eliminado as fezes impactadas. E também ele diminuiu os episódios de incontinência fecal retentiva, do soiling. Então, diminuiu os episódios de escape. Se for fazer via retal, em geral, quais são as indicações? O fecaloma muito volumoso ou se o PEG está indisponível, a família não consegue comprar, ou não está disponível no pronto-socorro, não é uma conduta do serviço, ou a criança não consegue ingerir aquele volume maior, e aí então a gente vai optar pela via retal. Se tiver um fecaloma muito volumoso, muito endurecido, e muitas vezes a gente precisa da desimpactação digital, aquela coisa de quebrar o fecaloma, vai precisar de avaliação da cirurgia também. E assim, se for optar por essa medida, então pegue indisponível, mas a criança está bem, não é nem tão volumoso, a gente pode usar, para usar ambulatorial, o mini lax, que é um mini flit, e essa ampolinha pequena, a família coloca ali o conteúdo todo da bisnaga, isso por 5 a 6 dias. Uma vez por dia, 5 a 6 dias. Tá? Seria um jeito de fazer ambulatorial. Se for no PS, o que a gente usa em geral? Solução glicerinada 12%, essa dose 10 a 20 ml por quilo. O enema, ele tem eletrólitos também, então pode causar aqui risco de hiperfosfatemia ou hipocalcemia. Então, ele é contraindicado abaixo de 2 anos e tem que lembrar desses riscos, porque mesmo a criança acima de 2 anos que não respondeu no primeiro FLIT, ficar repetindo o FLIT enema pode ser perigoso por conta desses distúrbios hidroeletrolíticos. Tá? Por isso que a preferência acaba sendo pela glicerinada 12%. E aquela discussão que eu falei para vocês, ambulatorial, que isso não é muito a realidade no nosso serviço. De desimpactação via oral, como eu falei para vocês, a indicação vai estar naquele que tem possibilidade de tratamento ambulatorial ou o PEG disponível no PS, que seria uma coisa, eu acho interessante até da gente pensar, que vai dar mais trabalho, vai demorar mais, mas é aquela coisa, é mais fisiológico para a criança. Então, essa dose aqui que eu já comentei com vocês, e aí, assim, vai dar um volume grande, né? 1 a 1,5 gramas por quilo. Então, muitas vezes precisa passar uma sonda nasogástrica, se o paciente estiver em ambiente hospitalar, né? E aí, ir fazendo a administração aqui nessa velocidade. Da mesma forma como lá fora, né, Estados Unidos e Europa, se recomenda fazer o esquema com lavagem intestinal, essa passagem de sonda pode ser também feita ambulatorial. O paciente continua com essa dose de desimpactação recebendo pela sonda em casa. Não é nossa realidade. Falando agora do polietileno-glicol, né? Como que é o funcionamento? Então, é um macrogol, é um polímero polissacarídeo de alto peso molecular. Por ser não absorvível, ele funciona como um laxante osmótico. Então, ele puxa a água, hidrata o bolo fecal, um laxante osmótico. E aí tem disponível em 2 pesos moleculares, o de 3.350, que é o PEG-Lax ou Moving Lax, e o PEG 4.000, que é o manipulado. A gente manda manipular. Por ser o maior peso molecular, ele tem maior capacidade osmótica. O PEG 3.350, PEG-Lax ou Moving Lax, vem com eletrólitos, então tem que tomar esse cuidado, paciente com insuficiência renal, hepatopata, tomar cuidado com dose de desimpactação usando eletrólitos, pode ser perigoso. E ele também, por ter eletrólitos, tem um sabor salgado, geralmente é o sabor de limão, e aí isso pode ser bem pouco palatável para as crianças. Por ter eletrólitos, ele é liberado a partir de 2 anos de idade. Por que tem eletrólitos, né? Porque se for usar para lavagem intestinal, preparo para colonoscopia, para evitar a desidratação. Mas aí, no fim, pode até ser prejudicial para algumas crianças, né? Então, tomar esse cuidado.
Aí ele vem, então, só mostrando a diluição para vocês, a proporção, né? 14 gramas que tem no sachê, diluir em 125 ml, se for o Moving Lax, e o PEG Lax de 17 gramas, diluir em 200 ml de água. O sem eletrólitos, ele já é o PEG 4000, insípido e inodoro e pode ser diluído em outros líquidos, dá para disfarçar mais ali para criança, pode ser diluído em suco ou leite. E aí ele é liberado a partir de 6 meses. Então, por ser manipulado também, permite você individualizar melhor a dose. Pode manipular 5 gramas, 8 gramas, 10, conforme o peso do paciente. Aqui um resumo, então, vai realizar a desimpactação em geral no PS com a solução glicerinada e uma alternativa plausível, se a família conseguir comprar, é prescrever o PEG com dose de desimpactação para continuar usando em casa por 5 a 6 dias. E super importante aqui é programar uma reavaliação ambulatorial precoce. Se não for possível no próprio serviço, essa reavaliação ambulatorial, que seja uma cartinha para a UBS mesmo, para fazer a reavaliação e começar o segmento. Só não pode deixar algo assim, a procura em data oportuna, né? Porque quando chegar lá na consulta ambulatorial já vai estar com a impactação de novo. Então, lembrar disso. A segunda pergunta aqui importante é se o paciente tem fissura anal. A gente tem que examinar, abrir as preguinhas ali para tentar identificar, porque se tiver, também é tratamento obrigatório. Senão, o paciente não sai daquele ciclo de dor e retenção. O tratamento da fissura é tratar a constipação, e aí você melhorar a consistência das fezes, e fazer banho de assento com água morna, 10 a 15 minutos, 3 vezes por dia, secando bem com a toalha depois. Isso vai melhorar o relaxamento ali do esfíncter anal e melhorar o fluxo de sangue para a mucosa anal, o que vai ajudar a cicatrização. Então, esse banho de assento é bem importante, aliado ali a um anestésico tópico no momento da defecação. Então, teve vontade ou vai fazer aquele treinamento sentar no vaso depois das refeições, passar lidocaína uns 2 minutinhos antes, para não sentir dor na hora da evacuação. E a duração desse tratamento é por 1 mês. Aqui, lembrando, então, esse tratamento tem que ser simultâneo. Se ele não tiver impactação, se já for prescrever a manutenção, o tratamento da fissura é simultâneo, independente, se tem impactação ou não. Tá? Fez o diagnóstico, começa a tratar. E falando das medicações de manutenção, são 3 tipos de laxante, né? Laxantes osmóticos, os lubrificantes de fezes, amaciantes de fezes, e os laxantes estimulantes. Primeira linha, qual que é a primeira linha, a primeira opção? Lactulose e PEG. Falando aqui para o PEG, já expliquei, a dose de manutenção é menor, né? 0,2 a 0,8. Ele coloca esse dado aqui, essa dose, mas recomenda até começar com uma dose de 0,4 por quilo dia, e aí vai ajustando ao longo do segmento até uma dose de 0,8. Aqui a gente pode ter uma dificuldade, quando vocês forem fazer a conta, para perceber que um sachê tem 14 gramas e o outro 17 gramas. Então, às vezes, titular isso conforme o peso pode ser meio difícil. A gente acaba usando meio sachê, que é um preparo um pouco empírico, né? Para a mãe ali não vai ser exatamente a dose correta, mas a gente acaba usando isso para não desperdiçar, porque de outra maneira ela prepararia e jogaria fora metade ali do copo. Não é muito econômico, né? Então, acaba usando meio sachê. O outro medicamento, então, de primeira linha, mas que entra como uma segunda alternativa, se o PEG não estiver disponível, é a lactulose, que é um disacarídeo formado por uma molécula de galactose e uma de frutose, e tem essa ação laxante por atividade osmótica. A dose é 1 a 2 gramas por quilo, 1 ou 2 doses por dia, 1 a 2 gramas por quilo dia, dividido em 1 a 2 tomadas. E a apresentação é essa daqui, de 667 miligramas por ml. Segunda linha entra
o óleo mineral entra o leite de magnésia e os laxantes estimulantes. A gente não vou entrar no leite de magnésia e nos estimulantes, porque a gente realmente não usa. O que a gente pode fazer uso é o óleo mineral, inclusive porque ele é o único que é disponibilizado no SUS para os pacientes. Então, às vezes acaba sendo a opção que a gente tem. Ele atua, então, como lubrificante do tubo digestivo, facilitando a eliminação das fezes e também diminui a consistência fecal e a capacidade de reter as fezes. Uma coisa importante saber é que no começo do tratamento vaza o óleo puro ali, o paciente tem escape do óleo, porque ele ainda está retendo as fezes. Então, à medida que ele vai deixando as fezes passarem, essa coisa do óleo puro ali vazando, que é desconfortável, né, vai melhorando. Isso é um dado importante, porque às vezes pode ser um motivo de não aderência ao tratamento. A gente já pode explicar antes que isso vai acontecer no começo, para as famílias saberem. A dose é 1 a 3 ml por quilo por dia, o que também pode ser, para algumas crianças, né, um impeditivo de não aceitar, não ser muito palatável. E para o óleo mineral, a gente nunca pode esquecer do risco. Aqui, pela bula, uso adulto e pediátrico acima de 6 anos também. Esse é um que a gente deveria muito obedecer, esse limite aqui de idade. Porque qual que é o risco, né? Até os 6 anos, é sabido que existe uma maior chance de incoordenação da deglutição. E se o paciente incoordenar a deglutição e aspirar óleo, tem esse risco de evoluir para pneumonia lipoídica. Aqui é um relato de caso de um lactente jovem que foi prescrito para tratamento da constipação e esse estrago no pulmão depois de uma dose única de óleo mineral. Tá? Então, geralmente é um quadro grave de insuficiência respiratória que precisa de suporte invasivo e um quadro mais arrastado, e aí vai fazer uma imagem para investigar esse quadro arrastado e grave, e aí você vê esse aspecto aqui que é sugestivo de pneumonia lipoídica. Às vezes não aparece na história que recebeu o óleo mineral, porque não é uma coisa com a relação temporal ali bem estabelecida. Às vezes é. Já vi um caso de uma criança que recebeu e no mesmo momento ela aspirou, ficou cianótica, teve uma parada e depois então ela ficou com sequela neurológica e uma sequela pulmonar, porque é um quadro que pode evoluir para uma pneumopatia crônica. Então, assim, isso devia estar um alerta enorme, porque com certeza, eu falei ali de 6 anos, que é o que eu costumo seguir, mas abaixo de 2 anos é muito proibido. E para também paciente com déficit neurológico, mesmo que tenha gastro com funduplicatura, não prescrever, porque se ele tiver um refluxo ali e uma aspiração do óleo, ele vai evoluir com esse quadro também. São as duas contraindicações. Tem que estar bem claro para vocês, tá? Na primeira consulta, que seja depois desse encaminhamento breve aqui, em 5, 6 dias após a desimpactação, ou que venha como caso novo num atendimento, a importância vai ser conversar sobre os pilares do tratamento e os prazos para o tratamento medicamentoso. Quais são esses? No mínimo 2 meses do uso do laxante e no mínimo 1 mês assintomático para a gente pensar ou em reduzir a dose ou em suspender. A gente só vai suspender se o paciente estiver naquela dose inicial, nas doses estipuladas ali iniciais. Senão a gente vai fazer a redução, tá? E outra coisa importante é, se for um paciente na etapa de treinamento esfincteriano, lembra, a gente não vai começar a fazer o treinamento enquanto ele tiver com sintoma de constipação, você espera ele estar 1 mês assintomático para começar o treinamento e você mantém a dose do medicamento durante todo o treinamento, até ele adquirir o controle. Aí o prazo é mais estendido. E lembrar, assim, que tem essa coisa do no mínimo 2 meses, ou no mínimo 1 mês assintomático, mas para o paciente que tem um quadro mais grave, quer dizer, aquele que faz retenção de grande monta, tem escape fecal, em geral o tratamento é mais prolongado. Então, a gente já pode fazer essa programação com as famílias, né?
vai entre 6 a 24 meses para todo aquele processo melhorar e ele voltar para um mecanismo fisiológico ali de funcionamento, tá? Aquela coisa de reduzir a dilatação e de recobrar a fisiologia, tá? Então, isso é importante. E aí, o período total do tratamento vai variar conforme a gravidade do quadro e a execução correta a seguir todos os passos. Fiz um resumo aqui disso que eu falei, para vocês terem aí visual para vocês sempre lembrarem. E aí a gente vai programar um retorno em 1 a 3 meses depois de iniciada a dose. Claro, quanto mais complexo o caso, mais precoce é o retorno. Tá? Então, nos quadros que preenchem Roma 3 mesmo, é um retorno em 1 mês, para ver se tudo deu certo. Um meio aqui da gente fazer esse segmento, acompanhar a resposta, é pedir para a família preencher um diário das evacuações. Sabendo, claro, que tem famílias que não têm perfil de preencher diário algum e tem mães que adoram. Então, a gente tem que saber se isso é factível ali, mas é uma coisa que, se trouxer preenchido, vai trazer bastante informação. O que vocês vão colocar no diário? Então, o dia e os momentos em que teve aquela ida ao banheiro de uma forma programada, depois das refeições, tá vendo? Então, ele coloca de manhã, no meio do dia e à tarde. E quando ele conseguir evacuar, coloca um X. E vai registrar também as evacuações que ocorreram não nesses horários ali de treino, em outros horários. Coloca se recebeu a medicação e algum comentário aqui que pode preencher. Um desses comentários, ele pode usar, e a gente deixa impresso junto com o diário, a escala de Bristol. É para eles irem se norteando e anotarem aqui o aspecto das fezes. Então, são informações importantes. Eu acho que ajuda a organizar, mas não é toda a família que vai conseguir fazer isso. E aqui eu deixei esse fluxograma do UpToDate, que eu achei interessante, assim, porque em relação ao outro artigo, o guideline, ele traz uns prazos que são mais factíveis aqui para a gente no segmento ambulatorial. Então, a gente está nesse ponto aqui, que a gente prescreveu a medicação e todo o tratamento, e a gente vai pedir um retorno em 1 a 3 meses, conforme a gravidade. Aí, o paciente volta e melhorou os sintomas. O que você vai fazer? Reforçar todo o tratamento e ter aquele prazo lá. Ele está no mínimo há 2 meses usando? Ele está 1 mês assintomático? Sim. Então, você vai ou reduzir a dose ou retirar o medicamento e acompanhar. Ele não melhorou dos sintomas. Primeira coisa para avaliar aqui, ele aderiu aos planos e ao medicamento, né? Tudo que a gente combinou. Não, ele não aderiu, o que é frequente. Aí a gente vai tentar entender o que aconteceu ali, identificar quais foram os obstáculos, a gente vai fazer novos combinados. Aqui ele até coloca referir para encaminhar para um suporte comportamental, se precisar, e fazer retornos mais frequentes, aí realmente cada mês, tá? E o que acontece aqui, infelizmente, é que muitos dos pacientes voltam depois de todos os combinados e tal e não melhoram. E ainda mantém sem aderir. Então, isso é algo frequente, é um desafio aqui do ambulatório, o que fazer com esse paciente, porque a gente não consegue muito avançar, né? A gente não sabe se ele realmente tem outro diagnóstico que não constipação funcional, e por que não aderiu. Então, são casos que também é uma frequência razoável que acontece. E aí, às vezes, né, todo o mecanismo ali de doença tem um componente também emocional, de dinâmica familiar, uma coisa de negação, e a gente entra nessa seara aí de dificuldades, né? Então, são casos desafiadores, mas só a gente precisa saber aqui que a gente precisa conseguir essa aderência para conseguir avançar no segmento. Então, lembrar só que é uma frequência razoável isso acontecer. E aí, indo para o outro, ele continua com sintomas, mas ele aderiu ao tratamento. O que a gente vai pensar, então? Continuar com os combinados, ver se precisa de algum ajuste e ajustar a dose do laxante. Lembra que todos eles têm uma faixa
terapêutica ali de dose e você vai aumentando a dose para ver se vai funcionar. Aí aqui, os sintomas melhoram ao longo de 6 meses, você reavaliando e titulando a dose, você vai acompanhando e vai reduzindo gradualmente a medicação e continua com o pediatra geral. Agora, se ele for aqui para outro extremo, você está titulando a dose, já foi para uma dose máxima e num período de mais de 6 meses ele não melhora, a gente entra aqui, isso se transforma num sinal de alerta. Quer dizer, ele tem aderido, está na dose máxima, está há mais de 6 meses tentando tratar, então talvez ele não seja uma constipação funcional, ele seja uma constipação orgânica. E é o momento, então, de encaminhar para o especialista. Às vezes a gente não tem esse encaminhamento tão rápido aqui no nosso serviço, né? Só para vocês saberem que já seria o momento. Aqui é o fluxograma, voltando aqui do guideline. No momento que você encaminha para o especialista, ele sempre vai testar. Será que esse pediatra geral fez direito? Ele tratou direito, com a dose certa, pelo tempo certo? Ele viu se tinha sinais de alerta e investigou? Então, ele dá aquela checada se vocês fizeram direito. E aí, não, fez tudo direitinho. O que ele vai considerar inicialmente aqui, como um diagnóstico diferencial? A alergia à proteína do leite de vaca. Então, lembrar que a PLV pode levar a uma proctite, uma colite e ter como único sintoma a constipação. A proctite vai dar dor, vai fazer retenção por causa da dor e vai ser o único sintoma a constipação, sem sangramento, sem mais nada. E aí entra no fluxograma da constipação intestinal fazer essa prova terapêutica. Na verdade, são etapas, né? Você vai fazer a exclusão e vai fazer a provocação em 2 a 4 semanas para fazer o diagnóstico. Ele recomenda, então, que não se faça de rotina, vai fazer para casos selecionados, aqueles em que não melhorou com o tratamento habitual, que eles caracterizam como constipação intratável. Esse é o fluxograma para o menor de 6 meses. Aí no maior de 6 meses, mesma coisa, encaminhou aqui, ele vai checar tudo o que você fez, se você fez tudo certinho, então ele vai pensar, então tá na hora de colher, screening para doença celíaca, hormônio tiroidiano e considerar um teste de exclusão de proteína do leite de vaca. Entra essa investigação inicial. O que a gente poderia fazer aqui, se a gente encaixar isso, né? Ele não respondeu ao tratamento, estaria na hora de encaminhar, mas ainda não chegou no especialista, a gente consegue colher hormônio tiroidiano e a gente consegue fazer o teste de exclusão. A gente consegue ir adiantando isso enquanto não chega no especialista. Aí fez isso, entra nessa etapa aqui, se tem dúvida do diagnóstico, você está com dúvida se realmente é constipação, fazer um trânsito intestinal para ver ali quantas horas ele demora para eliminar o contraste, mas isso, em geral, você não vai ter essa dúvida, né? Você vai ter evidências ali, diagnóstico clínico mesmo. Se você não tem essa dúvida, então realmente ele é uma constipação que não melhorou, ele define como constipação intratável. E aí entra, então, se ele é uma constipação intratável, ele pode ser uma constipação orgânica. E o que ele pode ser? Um Hirschsprung de segmento curto ou ultracurto, ou um desafismo oculto sem aqueles estigmas cutâneos, por isso você não suspeitou até aqui. E aí entra na investigação biópsia e manometria para investigar Hirschsprung, entra enema opaco para investigar malformação anatômica e ressonância de coluna para investigar desafismo. Vindo tudo normal, ainda tem um outro exame que vai fazer em setor terciário, que é a manometria colônica, para excluir disfunções neuromusculares de cólon. E aí, vindo tudo isso normal, poxa, realmente ele é uma constipação funcional. E aí, quais são os tratamentos aqui? Ó? Encaminhamento para saúde mental. Aí podem entrar aqueles que a gente comentou no tratamento de disfunção vesical, de biofeedback, de TENS, que vocês já sabem um pouco sobre isso. Então, é um paciente com um perfil de hospital terciário. Quanto ao prognóstico, uma coisa importante é mostrar assim, que realmente é um perfil assim de não tem grande resolução, né, ao longo do segmento. O que ele fala aqui? Que com pacientes que foram atendidos em serviço de especialidade, 50% vão melhorar depois de 6 a 12 meses. E
40% vão continuar sintomáticos apesar do uso do laxante. E mais a longo prazo, né, em 5 a 10 anos, a taxa de recuperação aqui de resolução é 50% a 80%, respectivamente. Então, mostra esse perfil assim que pode não melhorar mesmo com todo o tratamento, né? Para vocês terem ideia aqui que são quadros realmente desafiadores. Envolvem outras coisas aí, como eu comentei. E uma coisa que isso sempre é citado em qualquer artigo é que o atraso para iniciar o tratamento medicamentoso ou a abordagem com as outras medidas também leva então a um prolongamento ali dos sintomas. Isso óbvio, mas só para a gente pensar realmente não atrasar, tem toda a dificuldade, então a gente não atrasar também a introdução da medicação e acompanhar de perto esses pacientes. Tá bom? Foi isso. E dúvidas podem me perguntar ou no Classroom ou lá no ambulatório. Um abraço.